Fala galera, aqui é o Guilherme. E aqui o Rony, do Senhor Tanquinho. E hoje a gente tem o prazer de ter sido convidado pela Érica, do site Vida Paleo, para falar um pouquinho sobre a gente, sobre alimentação e muito mais. Exatamente, essa entrevista, como a Érica mora em Portugal, não vai ser feita com ela, na verdade a gente vai ler as perguntas e vai responder para você, mas as perguntas foram todas enviadas pela Érica e a gente está muito feliz de estar participando dessa entrevista com ela. Então vamos começar com a primeira pergunta da Érica. Como vocês resolveram mudar de estilo de vida, quando e por quê? Se você acompanha a gente há algum tempo, já deve saber um pouquinho mais sobre a gente, sobre como que surgiu a mudança das nossas vidas e o próprio site do Senhor Tanquinho. Mas como tem muita gente nova entrando no canal todos os dias, a gente vai contar aqui rapidinho para vocês a nossa história. Na verdade, tudo começou porque eu sempre fui gordinho, minha família inteira, o pessoal tem problema com peso, o pessoal mais velho tem diabetes, doenças relacionadas ao metabolismo. Eu sempre tentei lutar contra isso, sempre tentei mudar. Eu fui por vários anos em nutricionista, endocrinologista, porém nunca tive um resultado muito satisfatório. Tirando uma rápida fase na adolescência, em que tive maior crescimento de altura, eu nunca fui magro, e isso sempre me incomodou bastante. Eu já tentei por várias vezes dietas de restrição, restringia totalmente doce, cerveja, alimentos que eu mais gostava, e perdia 1,2 kg por um mês, por aí. Mas eu não conseguia manter essas dietas, acabava voltando a engordar tudo de novo depois. Isso tudo se manteve por um bom tempo, até que em 2013, quando eu estava morando na Holanda, eu tive acesso a um livro que tinham me indicado, chamava 4-Hour Body, de um autor americano chamado Tim Ferriss, e foi um livro muito diferente para mim, porque o Tim Ferriss não era nenhum nutricionista ou médico, mas ele trazia alguns princípios simples de uma alimentação que eu poderia seguir e perder peso sempre. E eles eram o contrário de tudo que eu já tinha ouvido falar. Eu não tinha que comer a cada 3 horas, eu não tinha que sair da mesa com 70% de fome, eu não tinha que evitar carnes. E além disso, um dia por semana eu podia comer tudo que eu quisesse à vontade. Então uma dieta que não fizesse passar fome, não fizesse ficar obcecado com carregar um monte de lanchinho o dia inteiro e ainda me permitisse comer as comidas que eu mais gostava, um dia por semana, todas as semanas, me atraiu bastante. Eu não acreditei, para ser sincero, assim que eu li. Mas como nada mais tinha dado certo, me parecia a última opção. E comecei a fazer. E assim que eu comecei a fazer, comecei a ter resultados incríveis. Em 4, 5 semanas já tinha perdido peso, já estava me sentindo melhor, com mais disposição, dormindo melhor, sentindo renovado o dia inteiro. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava conseguindo perder peso de maneira consistente e sem me matar para isso, eu fiquei muito irritado. Porque o conselho que eu finalmente tinha seguido e que finalmente tinha funcionado para mim era exatamente o contrário de tudo que já tinham me dito a minha vida inteira. Então, intrigado a respeito disso e querendo saber mais sobre como o nosso metabolismo funciona, comecei a pesquisar vorazmente sobre livros, documentários, artigos científicos e comecei a estudar sem parar mais. Todas as horas livres do meu dia que eu tinha, ficava focado em estudar isso, até começar a fazer sentido as peças desse quebra-cabeça que é a fisiologia do corpo humano. Descobri que uma caloria ingerida através de um brócolis não tem o mesmo efeito no seu corpo que uma caloria que você ingerir através de uma barra de chocolate. Descobri muito mais coisas e fiquei ansioso para contar para todo mundo que eu conhecia. E foi nesse monte de descobertas que o Guilherme estava fazendo na Holanda, a gente sempre se falava por Skype, que a gente é amigo há uns 7, 8 anos já. Ao longo desse tempo que ele foi emagrecendo na Holanda, eu ia vendo ele a cada 15 dias, 3 semanas por Skype e ia vendo nitidamente o progresso dele emagrecendo. Que eu conheci ele gordinho, ele pra mim sempre foi gordinho e começou a emagrecer. E eu perguntava o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo de diferente, afinal já eram uns 4 anos que eu sempre vi ele gordinho. Aí ele foi me contando, contou do livro do Tim Ferriss, foi apresentando o que ele estava conhecendo lá, os estudos científicos, literatura. E eu fiquei curioso também e comecei a ler bastante coisa. E é interessante que o meu caso foi sempre o contrário do dele. Eu sempre fui magrelo. Para vocês terem ideia, eu entrei na faculdade com 18 anos, 1,73 m de altura, eu pesava menos de 53 quilos. E para mim sempre foi um problema isso, era um problema de autoestima para mim. Então eu entrei na academia e queria ganhar massa. Só que ao longo de 3 anos de academia, 4 anos, sempre fui seguindo aquilo que eu ia escutando na academia, dos colegas que faziam musculação, dos fóruns de hipertrofia. Cheguei até em Nutri, chegou ao absurdo de me falar que eu tinha que comer a cada 2h30. Ou seja, eu saía de casa para fazer qualquer coisa, eu tinha que carregar um lanche de pão integral com margarina e peito de peru.
O que, convenhamos, né? Nem um pouco sustentável a longo prazo. É chato, fica ruim ficar comendo essas coisas toda hora. E eu fui vendo que não precisava ser assim, que eu não precisava ir 6 vezes por semana na academia, que eu não precisava perder 1h30 por vez na academia, que eu não precisava gastar tanto dinheiro com suplemento. E isso que fez a diferença para mim. Eu comecei a obter alguns resultados, até melhores do que eu vinha obtendo, com menos esforço, de forma muito mais prazerosa. E do mesmo jeito que o Guilherme ficou bravo, eu também acabei ficando revoltado de saber que durante tanto tempo eu pesquisei e não achei as respostas que estavam aí. Mas aqui em português, pelo menos, era algo mais difícil de se achar e as pessoas não tinham tanto acesso a isso. E foi daí que surgiu a ideia do blog. Como surgiu a ideia do site Senhor Tanquinho? Então, como deu para perceber pela resposta minha e do Rony, a ideia do blog surgiu porque a gente queria levar esse conhecimento para as pessoas que não tinham. Simplesmente porque a gente passou anos e anos, eu passei mais de 20 anos da minha vida indo atrás desse tipo de informação e nunca encontrei. Então a ideia de criar o blog foi de criar o tipo de site que eu gostaria de ter conhecido e o tipo de site que o Rony gostaria de ter conhecido quando a gente estava justamente lutando para emagrecer, perder gordura corporal e para ganhar massa muscular. A ideia foi criar esse recurso que a gente gostaria de ter encontrado lá atrás. O que falta na sociedade para as pessoas pensarem em deixar a comida de plástico? Nós do Senhor Tanquinho temos uma opinião bem clara de que o que realmente falta para as pessoas largarem de vez a comida de plástico é informação. Exatamente. Se as pessoas percebessem o quanto faz mal essa comida de plástico, o quanto esses alimentos ricos em carboidratos refinados, açúcares, que as comidas ditas light, que são zero gordura, mas que são ricas em açúcares, em conservantes, antiumectantes, colorantes, aromatizantes, enquanto isso faz mal no longo prazo, enquanto a gente não evoluiu para comer dessa maneira, quanto isso está diretamente relacionado com a incidência enorme de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica. Enquanto as pessoas não perceberem o quão intimamente as doenças que mais matam no mundo estão ligadas a essa alimentação, a essa forma de comer comida de plástico, eu não acredito que elas vão parar de comer. Por isso que a nossa parte da nossa missão é levar essa informação para o público. E se de um lado falta a informação de que esse estilo de vida atual é ruim, por outro lado falta também a informação de que um estilo alimentar baseado em comida de verdade e alimentos nutricionalmente mais densos é realmente um estilo alimentar mais benéfico, aquele pelo qual durante milhões de anos a gente evoluiu para comer. E aí muitas vezes vem aquele tipo de frase que a gente escuta, os e-mails que a gente recebe, de que a pessoa não tem tempo para se alimentar dessa forma, que ela está no trabalho, que ela sai muito de casa. Mas aí falta a informação dela saber o quê? Que dá para você fazer uma comida rápida, você cozinhar uma carne moída, um ovo, coisas que você faz ali em 5, 10 minutos, você pode fazer no domingo uma grande quantidade e armazenar para a semana toda no freezer. São coisas que, na verdade, se você adotar, no final acabam sendo mais rápidas até do que era antes você fazer, sei lá, uma lasanha pronta no forno. Outro argumento que as pessoas têm também, que elas estão enganadas, é a questão do preço. Porque muitas vezes elas acham que comer comida de verdade é caro. Que é mais barato você comer um alimento pronto, industrializado, que é baratinho, você só pega e põe na boca. Na verdade não, na verdade você pode ir num restaurante por quilo e substituir aquele monte de arroz com feijão por filé de frango, por um bife, por salada, que vai sair o mesmo peso no final, só que você está comendo a comida de verdade, comida boa para a sua saúde. Em casa mesmo, você vai fazer frango, vai fazer ovo. Ovo é um alimento super barato, super nutritivo, tem 1000 formas de fazer, você pode misturar com carne, frango, vegetais e fica uma delícia. A gente come todo dia aqui. São cerca de 80 ovos por semana e é bem barato. E por fim as pessoas ainda acreditam que isso não vai ser gostoso. Mas para isso existem milhares de receitas que a gente mesmo desenvolve e mostra algumas aqui no nosso canal. Podem substituir e às vezes ficam inclusive melhores do que as originais. Desde coisas super simples para quem busca mais a praticidade, baixo custo, que é fritar um bife na frigideira, uma coisa rápida. Fazer ovo, como o Rony falou, uma coisa rápida e barata. Até alguma coisa mais elaborada. Você pode fazer uma sobremesa totalmente adequada à dieta paleo low carb, porque ela vai ser baixa em carboidrato, ela vai ser baseada em ingredientes mais naturais do que uma farinha de trigo, um açúcar, e ainda assim vai ser deliciosa. Ou mesmo fazer substitutos em casa para alimentos industrializados. Por exemplo, dá para fazer molho de tomate em casa, fica mais saboroso do que qualquer molho que eu já comprei no mercado e ainda sai mais barato.
Então, esses três pilares do preço, da praticidade e do sabor, eles estão todos resolvidos na alimentação baseada em comida real, em vez de comida de plástico. Só falta para as pessoas, na minha opinião, informação. Que tipo de alimentação específica vocês fazem? Atualmente a gente segue uma alimentação focada em comida de verdade, como a gente falou, no que a gente chama de dieta paleo, e na maior parte do tempo também essa alimentação é low carb. Durante 90% do tempo podemos dizer que a gente segue um estilo alimentar que é paleo low carb. E o que é paleo e low carb? Paleo, como vocês devem saber, é uma alimentação baseada em comida minimamente processada, ou seja, o mais próxima daquilo que nós evoluímos para comer, bichos, plantas, ovos e afins. E low carb é uma alimentação reduzida em carboidratos. Claro que essa quantidade de carboidratos ingeridos vai variar de pessoa para pessoa, dependendo do seu metabolismo, dos seus objetivos, do seu nível de atividade física e muito mais. Mas certamente, para a maior parte das pessoas, isso é menos do que a quantidade de carboidratos consumida numa dieta ocidental tradicional. E como o Rony falou, essa é uma dieta que a gente segue durante cerca de 90% do tempo. O restante, a gente ocasionalmente dá uma escapada. A gente acredita que você comer errado uma vez a cada 2, 3 semanas não vai te matar. Você pode sim aproveitar alguns hobbies que você pode ter, como degustar cervejas artesanais e muito mais. Outra parte dos 10% tem a ver com alguns pequenos experimentos que a gente faz. Por exemplo, se a gente vai aumentar o volume de treinos num dado mês, a gente muda um pouco a alimentação, ela fica um pouco menos low carb para acompanhar essa mudança. Mas isso são experimentos e 90% do tempo, como a gente disse, é paleo low carb e a gente nunca teve mais saudável, nem mais disposto, nem mais feliz. A inspiração para ajudar as pessoas veio de onde, de quem e como? Nossa inspiração para ajudar as pessoas veio primeiramente por conta daquilo que a gente já falou na primeira pergunta, que foi nossa revolta com as balelas que são difundidas durante tanto tempo e que muitas vezes já estão arraigadas na nossa sociedade. Então o site, o blog, foi uma maneira da gente conseguir passar o conhecimento que a gente tinha adquirido para as pessoas e trazer essa informação que a gente gostaria que tivesse sido passada para a gente há muito tempo atrás, para as pessoas que estão precisando dela agora. Nesse aspecto, a gente se sente igual naquela frase famosa do Isaac Newton. Ele menciona que se enxergou mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então a gente se sente exatamente assim, sobre os ombros de gigantes, e assim como tiveram muitos profissionais, médicos, nutricionistas, autores, pesquisadores que buscaram essa informação e divulgaram para a população, a gente sente que está retribuindo de alguma forma, repassando um pouquinho disso adiante. Como vocês veem o mundo da alimentação daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos a gente possivelmente vai ter muito mais gente falando a respeito desse tipo de alimentação que a gente defende, paleo, alimentação low carb, cetogênica. A gente espera que tenha muito mais gente falando sobre isso. E é a tendência que a gente vê com cada vez mais blogs, pessoas e profissionais falando sobre isso. Até na TV agora vem aparecendo um ou outro. Esse conhecimento vem sendo difundido cada vez mais e é possível que daqui a 20 anos cada vez mais pessoas sejam adeptos desse estilo de alimentação. Nós acreditamos que a internet é uma ferramenta muito poderosa que permite as pessoas se conectarem e trocar essa informação. Que antigamente, se alguém, algum editor de conteúdo numa mídia, na TV, numa revista, não quisesse passar uma informação adiante, ela não seria divulgada, e agora com a internet a gente consegue conectar as pessoas e esse conhecimento vai atingir mais gente. E ao mesmo tempo, a gente também acredita que vai haver mais polarização, porque se por um lado vai ser mais fácil esse acesso à informação e vai ter mais pessoas tendo esse acesso, acreditamos também que as pessoas que não vão ser adeptas, que não vão ser convencidas e motivadas por essas evidências a se alimentar de maneira melhor e a tratar melhor seus próprios corpos, elas vão estar ainda mais imersas nesse estilo de vida que está levando a tantas doenças, já uma verdadeira epidemia de obesidade, e então a gente acredita que vai ter essa polarização maior e a gente quer trazer mais pessoas para o lado da saúde e da ciência. O que seria preciso fazer e acontecer para ao menos haver uma diminuição dos lobbies das indústrias e uma conscientização das pessoas para o que é a comida de verdade? Especificamente a respeito das indústrias, nós pessoalmente não acreditamos que elas vão mudar por si só, uma vez que elas existem para gerar lucros e gerar retorno para os seus acionistas. Então
A gente pessoalmente é um pouco cético nesse ponto de que nós acreditamos que elas vão continuar fazendo lobbies e buscando o lucro acima de qualquer coisa. Por outro lado, a gente também acredita que com mais pessoas sendo adeptas desse estilo de vida, focado em comida de verdade, é capaz de, com o tempo, as indústrias perceberem que aí tem um bom mercado e começarem a fazer produtos destinados a esse mercado, como alguns alimentos mais naturais. Inclusive, algumas empresas menores, artesanais, já começaram a focar nisso, produzindo, por exemplo, linguiças artesanais, bacon artesanal, óleo de coco, farinha de amêndoas, por aí vai. Todos esses produtos que são muito bem-vindos para uma alimentação paleo. E justamente por elas visarem ao lucro, é que percebendo essa demanda por uma alimentação diferente do que tem sido oferecido até agora, por novos produtos e novas maneiras de se alimentar, é que a gente acredita que existe uma chance de as grandes empresas também se modernizarem e atenderem a essa demanda das pessoas por uma alimentação melhor, desde que existam pessoas exigindo isso das empresas. Quais os maiores erros que vocês veem acontecerem quando uma pessoa começa uma alimentação paleo low carb? Os maiores erros que a gente percebe, tanto pelos e-mails que chegam até a gente, pelas perguntas que recebemos e pelo que a gente vê das pessoas que começam a adotar esse estilo de vida, são basicamente 3. O primeiro deles, a gente volta a bater naquela tecla da informação. Às vezes a pessoa não lê direito, ou não estuda direito, só ouve falar e quer adotar. Muitas vezes ela começa a dieta, mas não sabe muito bem o que é um alimento low carb, e acaba comendo alimentos que não são bons para ela naquele momento. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, que tem a insulina desregulada, não é bom ela comer fruta ou aveia com muita frequência, porque são alimentos que vão causar picos de insulina, que vão ser piores para ela. Ninguém engordou comendo fruta, mas emagrecer comendo fruta com bastante frequência não é a melhor ideia para essa pessoa. Por outro lado, se ela pode estar ingerindo alimentos errados, ela pode, pela desinformação, estar deixando de consumir os alimentos que seriam certos. Ou seja, entrar numa dieta low carb evitando gordura saturada, evitando a gordura natural dos alimentos. Ou então, evitando pôr sal na comida, porque sempre foi tido que o sal era ruim para a pressão arterial. E aí esses 2 pontos somados, comer os alimentos errados e não comer os alimentos certos, vão impedir que essa pessoa tenha os resultados que ela gostaria de ter, e ela pode acabar desistindo da dieta. E é aí que entra o ponto 2, que o Guilherme vai falar agora. O ponto 2 diz respeito ao fato de a pessoa muitas vezes esperar um resultado milagroso da dieta, resultados irreais. Então, muitas vezes ela observa em algum grupo de Facebook ou em algum relato que uma pessoa era obesa e perdeu 30 quilos em 2, 3 meses, e ela imagina que o mesmo vai acontecer com ela, só que no caso ela só tem 10 quilos para perder, ela não é obesa. Outro ponto, ela perde 3, 4 quilos na primeira semana, só que grande parte desse peso é água. E ela espera perder 4 quilos nas semanas seguintes. Então, quando ela perde 1 quilo na semana seguinte, ela vai ficar chocada e desanimada. Mas ela deveria saber que a taxa de perda de peso vai diminuir com o tempo. E muitas vezes ela desiste por esperar os resultados rápidos, esperar uma taxa de perda de peso linear. Isso não acontece. Então, por ela esperar resultados milagrosos, ela muitas vezes desiste, e esse é um erro muito comum, ela se desanima, se desmotiva. Sendo que ela às vezes levou 5, 6, 7 anos para chegar ao peso que ela está e deseja perder tudo em um mês. E isso simplesmente não é razoável, não é real. Isso nos leva ao ponto 3, porque a gente acredita muito que as pessoas devem confiar no processo, e não esperar um evento, esperar começar a dieta hoje e estar com o peso ideal amanhã. Não, elas têm que acreditar no processo, seguir no longo prazo, no dia a dia. Elas têm que ter consciência de que uma semana elas vão emagrecer 4 quilos, na outra semana elas não vão emagrecer, pode vir a ganhar 1 quilo, na outra semana vai emagrecer mais 3, elas têm que confiar no longo prazo. Se ela já estudou, sabe direitinho o que pode e o que não pode comer, se ela já sabe quais resultados esperar e qual o prazo de esperar esses resultados, então o terceiro ponto é que ela não pode desanimar. Na primeira pessoa que chegar para ela e falar: nossa, mas gordura engorda, você está comendo isso, você vai ter um infarto. Nossa, mas você cortou todo o açúcar, você não tem mais prazer na sua vida? Só um docinho não vai te fazer mal. Então, a gente acredita que esses pontos são os principais erros que um iniciante de uma dieta low carb pode fazer e então devem ficar atentos para evitá-los. E agora, para finalizar, falem um bocado sobre vocês, sobre o site, desejos futuros e empreendedorismo. Nosso desejo com relação ao site, ao Sr. Tanquinho, é continuar sempre entregando valor ao nosso leitor, sempre fazendo textos com conteúdo aprofundado e embasado em evidências científicas, que é a informação que as pessoas precisam e merecem para poder dar início a uma mudança na sua saúde. Bom, falando um pouquinho sobre nós,
Nós somos apaixonados por pesquisar, por estudar, tanto sobre vida saudável, sobre receitas saborosas, sobre alimentação, quanto pela psicologia e pela motivação de ajudar as pessoas a atingir os objetivos que elas desejam e merecem alcançar. Então isso está bem ligado com o que a gente deseja para o futuro próximo aí do site. E a gente acredita que essa relação do que a gente deseja para o site e para a nossa vida estão bem interligadas. Isso porque nosso desejo é levar essa informação a cada vez mais gente, assim a gente pode ajudar cada vez mais gente. É nossa forma aí de contribuir com o mundo, a gente acredita, e assim atingindo mais gente a gente vai contribuir mais. E nesse ponto também a gente tem toda aquela gratificação de receber os e-mails de agradecimento das pessoas, as histórias dela que atingiram os resultados, falam que o Sr. Tanquinho foi parte importante no processo delas, e a gente fica extremamente feliz de saber que a gente pode se alimentar com o fruto do nosso trabalho e ao mesmo tempo que a gente ajuda muita gente. Tocando nesse ponto do empreendedorismo, é um tópico que se tornou querido pra gente recentemente, justamente por permitir passar nossos dias fazendo o que a gente mais gosta, que é levar essa informação, pesquisar sobre o assunto, escrever sobre o assunto, falar, gravar vídeos como esse que você está vendo agora e ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. E fazer isso em tempo integral. Então, nesse ponto do empreendedorismo, a gente acredita que muitas pessoas também têm muito valor para entregar para o mundo e ajudar outras pessoas a atingirem objetivos em outras áreas da vida. E a internet pode ser uma forma delas conseguirem divulgar seu conhecimento e ajudar as pessoas. Para você que gostou dessa nossa entrevista, gostou de ter conhecido o Sr. Tanquinho, o Guilherme e o Rony, então vocês podem saber mais sobre a gente e acompanhar todos os conteúdos que a gente divulga em nossas mídias sociais. E a gente está presente em todas elas. Exatamente, está no Instagram como Sr. Tanquinho, no Facebook como Sr. Tanquinho, no YouTube como Sr. Tanquinho. Você pode também mandar um e-mail para a gente via contato@srtanquinho.com e, claro, no site srtanquinho.com. Bom, a gente se vê por lá, esperamos um e-mail ou um contato de qualquer forma de vocês e não deixem de acessar o nosso site que sempre tem conteúdo novo lá. E por fim a gente queria agradecer novamente a Érica do site Vida Paleo, que nos deu essa oportunidade de falar um pouco sobre nossas paixões, sobre alimentação saudável, sobre o estilo de vida paleo e low carb. E mandar um forte abraço para cada pessoa que está assistindo isso agora e que está empenhada em viver de uma maneira melhor e cuidar mais da sua saúde e da sua vida. A gente fica por aqui. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.